Em 2016, escutas telefônicas levaram à descoberta do maior esquema de corrupção na Prefeitura de Ribeirão Preto, desencadeando a Operação Sevandija. Segundo a acusação, a ex-prefeita Darcy Vera comandou o desvio de 45 milhões de reais dos cofres públicos. Ela e os outros acusados sempre negaram as acusações e afirmam ser inocentes. Pois bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, confirmou a nulidade das escutas telefônicas da Operação Sevandija, que condenaram então a ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, a 26 anos de prisão, entre outras autoridades políticas também. Ainda cabe novo recurso. Na decisão, os pontos levantados pelo STJ evidenciam a violação aos requisitos legais que levaram à quebra do sigilo telefônico dos réus. Vamos bater um papo sobre os efeitos, dessa decisão. Eu vou conversar agora com o advogado eleitoral, doutor Adriano Alves, que está aqui comigo. Doutor Adriano, muito obrigado pela presença do senhor. Uma informação, uma decisão revelada ontem, do ministro, que tomou aí uma dimensão muito grande, já que estamos falando da Operação Sevandija, que à época foi considerado o maior escândalo, de corrupção envolvendo autoridades políticas aqui da cidade. O entendimento do ministro vai ao encontro de outras decisões, já publicadas em relação à nulidade daquelas escutas telefônicas. No entendimento daquilo que a gente vem acompanhando, doutor, significa que os trâmites legais do processo não tiveram o trâmite correto para a decisão final, doutor? Olha, boa tarde, Silmara. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez aqui no SBT. E é isso mesmo. Quando uma parte do processo ela é decidida nula, quando ela é anulada uma parte do processo, existem duas situações. O processo pode voltar à instância inferior para novo julgamento ou pode o julgamento ser anulado. No presente caso aqui da ex-prefeita, foram anuladas as escutas telefônicas e essa parte da decisão ela se torna nula, o que pode reformar a decisão tomada na esfera inferior, na primeira, na segunda instância. Pois é, quando veio à tona essa anulação em relação às escutas, muito foi falado, olha, a Justiça entendeu que a maneira com que as escutas, elas foram para o processo não foi uma maneira legal, não obedeceu aos trâmites legais, por exemplo, de solicitar todas essas escutas na Justiça, tudo isso, tanto que a Operação Sevandija ela transcorreu muito rapidamente na época das eleições em 2016. Com essas decisões, é lógico que agora isso vai lá para o juiz de Campinas, onde o caso está, após o juiz aqui da cidade de Ribeirão Preto ter que abrir mão por ter vínculo com o processo. Como é que fica agora a questão política desses condenados, doutor? Por exemplo, a ex-prefeita Darcy Vera foi condenada em primeira instância, cumpriu parte da pena, hoje segue em liberdade. Ano que vem temos eleições municipais, E o que muda nesse quadro político a partir de agora? Olha, Silmara, a gente precisa analisar duas situações importantíssimas. A primeira é que a falha nos processos, a falha no andamento processual é algo que repercute não só na vida individual do cidadão, mas interfere na própria democracia. Isso a gente acompanhou na esfera nacional, que diz respeito do processo do ex-presidente, atual presidente Lula, na condução do ex-juiz Sérgio Moro, em que foi anulado todo o processo por eventual falhas no processo e que, por vezes, são até reais essas falhas, conforme agora a gente está acompanhando aqui no caso da ex-prefeita. Quanto aos direitos políticos dela, nós precisamos analisar, antes de olhar os crimes, olhar esse processo aqui, a gente precisa dar uma analisada lá na lei da ficha limpa, que ela fala que quem for condenado por um trânsito ou decisões colegiadas
por crimes contra a administração pública, fica inelegível pelo prazo de 8 anos. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Ela foi condenada por um colegiado por crimes contra a administração pública. Agora, para a gente falar que a lei da ficha limpa ela vai interferir de fato se ela sai candidata ou não, nós precisamos analisar uma segunda situação, que é a seguinte: quem decide, quem dá a palavra final da possibilidade de candidatura ou não é a Justiça Eleitoral. É a Justiça Eleitoral que vai falar, caso ela se registre para ser candidata, é a Justiça Eleitoral que vai falar se ela pode ser candidata ou não. Isso porque a gente precisa afirmar? Porque apesar de ter uma condenação ainda ausente de trânsito em julgado, mas por um colegiado, houve a anulação dessa decisão, né, das escutas telefônicas no STF. Então, a gente fica nesse limbo técnico que precisa ser pontuado que a palavra final é da Justiça Eleitoral. Agora, precisa ver se só tem esse processo, né, Silmara? Se não tem nenhum outro processo que possa trazer problemas aí, prejuízos políticos aí para esse prefeito. Esse é o processo em maior evidência de condenação em primeira instância. Agora, vamos acompanhar. Tem muita coisa para acontecer e que deve acontecer nos próximos capítulos e a gente acompanha aqui. Obrigada, viu, doutor Adriano? Um grande abraço. Sempre um prazer estar com vocês aqui no SBT. Até mais.